Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com o tema Verdade Absoluta. Vamos lá. Quando eu falo verdade absoluta, gente, eu não estou dizendo que eu quero impor a vocês uma verdade absoluta. Não quero falar que o que eu acredito com os meus vídeos que estão aí no canal, não quero falar que o que eu acredito é uma verdade absoluta. E ao mesmo tempo, não acredito que alguém tenha a verdade absoluta. Então esse vídeo de hoje é para chamar a todos ao raciocínio, né? Assim como os outros vídeos que eu faço aqui no canal, eu peço que todos possam raciocinar. Não me ter como guru, como iluminado, né? Nada disso. Somos todos aprendizes. Então, os vídeos que eu faço são baseados em leituras diversas, não só do Espiritismo, mas diversas da Bíblia, de livros budistas, né, e de outras religiões, e também baseados em experiências minhas. Mas nem por isso eu digo que são verdades universais e absolutas. Como eu disse, somos aprendizes. Por isso eu peço encarecidamente a cada um de vocês que possam comentar sempre, tirar suas dúvidas, que possamos raciocinar juntos para chegar a um ponto em comum. E esse vídeo aqui é para isso, para nós raciocinarmos, né? Por quê? Todas as pessoas têm uma verdade absoluta universal. E se dividem, né? Se afastam muitas vezes das outras pessoas, geram brigas, discussões, guerras, essas verdades absolutas e universais. Então, o espírita tem as obras de Kardec, de Chico, como verdade absoluta e universal. E não abrem o leque, não abrem a mente para outras coisas, outras leituras, outras experiências. O evangélico, o católico, né, tem a sua Bíblia e chamam de a palavra de Deus, verdade absoluta e universal, irrefutável para eles. Porém, a Bíblia foi compilada, foi escolhida a dedo pelos próprios humanos, cheios de erros, cheios de má intenções, né? Por diversos motivos. Tanto é que dentro da própria religião dita cristã há muitas ramificações e muitas divisões. O budista, alguns, tem lá os seus livros como uma verdade absoluta. E por aí vai. Cada pessoa cria uma verdade absoluta. Até o ateu cria para ele uma crença. Claro que não uma crença baseada em Deus, mas uma crença de o que ele acredita é uma verdade absoluta. Isso gera diversas discussões, diversas guerras. E quando eu falo de guerras, nós vemos por aí guerras mesmo por causa de religião. Bom, chamo a todos ao raciocínio. Eu, Daniel, acredito em Deus, né? Acredito que existe uma consciência maior que chamamos de Deus. Não tem nome, não podemos colocar nome. Então existe essa consciência maior.
Ora, como você me prova que existe Deus? Né? O ateu pode perguntar, o ateu que está vendo esse vídeo pode perguntar. Um raciocínio básico. Se para criar uma cadeira, para desenvolver, criar uma televisão, né, criar qualquer coisa que vemos, é necessário ter por trás uma consciência, uma inteligência, o que dirá para criar o universo com os seus diversos meios de movimentação, de equilíbrio e tal. Nada é ao léu. Se prestar atenção, se o ateu que está me ouvindo, o crente que está me ouvindo, o espírita que está me ouvindo, seja lá de qual religião você for, você que está me ouvindo, se raciocinar bem, for um pouquinho humilde, né? Não estou querendo agredir, estou querendo dizer que devemos raciocinar com a mente aberta, ter humildade. Né? Então, se formos humildes, vamos aceitar que nada é ao léu. Nada é por acaso. Tudo tem um motivo. E esse motivo, no caso do que eu estou falando agora, é Deus. Portanto, novamente digo, chama ao raciocínio todo mundo. Para quê? Para que possamos um dia acabar com as guerras por causa de religiões, por causa de crenças numa verdade absoluta, por causa de ego. Se existe, como eu disse aqui, Deus, eu não acredito, né? Aí podem discordar, claro. Todos vocês estão abertos a discordar de todos os vídeos que estão aí no meu canal. Porém, peço que comentem o porquê estão discordando, para que possamos chegar num ponto comum, sem briga, sem guerra, sem nada. Somente para que as peças se ajustem. Porque é muito ruim eu bater o pé e falar assim, a minha verdade absoluta, meu pensamento está certo, e ficar com raiva de você, criando uma energia de raiva, né, me afastar de você, por causa desse pensamento. É ilógico essa raiva. Essa raiva provém da nossa animalidade ainda, do nosso ego, da nossa vaidade em querer se achar o mais certo. Então, eu estou dizendo, nem eu estou mais certo, nem vocês são mais certos. Então, como eu ia dizendo, um Deus não colocaria por inteligência, tá? Porque se eu que sou desse tamanho penso assim, imagina Deus que é o absoluto. Eu não colocaria uma verdade na mão de um grupo só. Acompanhe meu raciocínio. Por quê? Se eu sou onisciente, onipotente, onipresente, né? Se eu sou somente onisciente, se eu sei, conheço tudo, e sei que aquelas pessoas têm suas falhas, seus erros, suas vaidades, suas más intenções, suas ganâncias, etc. Se eu sei disso, por que eu vou colocar uma verdade absoluta na mão de um grupo só que vai querer dominar os outros grupos? E dominar a base da guerra, a base do ódio. Né? É o que vemos acontecer. Em diversos países há guerras por causa de religião, por causa de domínio, por causa de querer um dominar o outro. Dominar por se achar mais certo. Mas isso não provém de Deus, acredito eu.
Isso provém da ignorância, da animalidade do próprio homem. E quando falamos de guerra, não estamos falando só das grandes guerras que já aconteceram no passado e que acontecem até hoje, né? Estamos falando das pequenas guerras, discussões na internet, discussões dentro de casa, né? Discussões no trabalho, na rua, pessoas se afastando umas das outras por acharem que estão mais certas. Pessoas apontando o dedo para outras e dizendo: você vai para o inferno, eu não, porque eu acredito assim e você acredita diferente de mim. Então a minha intenção é tentar, eu sou uma semente, tá? A minha intenção é tentar ir diminuindo ou um dia acabar com essas guerras. Por isso eu chamo todos ao raciocínio, a ampliar a mente. E peço a vocês todos que compartilhem esse vídeo, né, com todas as pessoas que conhecem das diversas religiões que vocês conhecem. Não importa se a pessoa é evangélica, não importa se a pessoa é católica, não importa se é espírita, não importa se é umbandista, candomblessista, budista, não importa. Universalista, que às vezes até o que se diz universalista acha que está com a verdade absoluta. E aponta dizendo que você está com a crença limitante e que você vai para um suposto umbral ou inferno ou vai sofrer as consequências só porque não acredita como ele acredita. Deus é muito além dessas picuinhas terrenas da qual eu estou falando. Então, continuando o raciocínio, eu não colocaria nas mãos de um grupo só uma verdade universal absoluta. Por quê? Porque é lógico que aquele grupo é querer dominar o outro. Então, o que eu faria? Iria dividir essa verdade em parcelas e colocar uma parcela em um grupo cultural, outra parcela em outro grupo cultural, outra parcela em outro grupo cultural e por aí vai, né? Para que isso? Para que um dia todos se juntassem e buscassem essas parcelas e unificassem isso tudo. Aí sim, descobrindo uma verdade maior. Entende? Aí ninguém ia querer dominar o outro. Ninguém ia conseguir dominar o outro. Porque ia saber que com o outro também tem uma verdade. Ia respeitar isso, ia buscar essa verdade, identificar essa verdade. Eu vou buscar a verdade com o outro, vou unificar essa verdade com a minha e vamos crescer juntos buscando mais verdades ainda. Porque Deus não confinou a sua verdade em um livro dito sagrado só. Seja esse livro a Bíblia, o Bhagavad Gita, os Vedas, obras de Kardec, seja qual for, Deus não confinou a sua verdade. Deus não se confina somente um livro. Existem muito mais coisas. Porém, como vamos descobrir essas muito mais coisas se não nos unirmos? Entende? Se ficarmos em guerra, achando que só a minha semente é já a verdade absoluta. Como vamos descobrir? Não vamos. Não vamos. Vamos nos dividir cada vez mais.
é uma questão de raciocínio, tá? Então, gente, Deus dividiu suas verdades em parcelas. Cabe a nós estudarmos de tudo e buscarmos os pontos que se unificam. E estudar, quando eu falo, não é estudar superficialmente, é nos aprofundar para poder tirar dali, espremer o limão e tirar dali aquele suco, né? Falando de uma forma vulgar. Porém, como vamos saber se uma coisa é verdade se nós não vivemos isso? Só porque está escrito? Se eu não experienciei, se não é uma coisa que eu tenho experiência na minha vida, estou falando de vida física, porque eu estou no físico, sou obrigado a pensar no físico, posso acreditar no espiritual, mas eu tenho que pensar no físico, porque eu estou aqui. Então, a parede é palpável. A cadeira eu posso pegar, a televisão eu estou vendo. O Bluetooth, o Wi-Fi, eu sei quais são os processos para eles funcionarem. São coisas reais. Pode existir outras coisas espirituais? Pode. Só que eu não sei até que eu experiencie. Fica só no campo da fé, no campo da crença. Acreditar sem provas. Entende o que eu estou falando? Acreditar sem provas. E nós queremos ver. Né? Jesus disse, bem-aventurado aquele que crê no que não vê. Sim, nós não devemos nos prender somente à matéria. Devemos crer no além. Mas também devemos querer comprovação desse além. Devemos querer experienciar isso tudo. Porque além de seres físicos, somos também seres espirituais. Então o que acontece, gente? Qual a forma, segundo o que eu acredito, tá? Podem discordar e peço que comentem. Só que me ouçam com a mente aberta. Qual a forma de perceber se algo é verdade? Só lendo? Só experienciando? Ou com a ciência? Acredito eu que essas três coisas têm que se unir, tá? Eu tenho que estudar, tenho que buscar conteúdo nesses diversos livros espirituais que existem pelo mundo, diversos livros sagrados, e agora com a internet ficou mais fácil estudar. Então tem que buscar os pontos em comum e unificá-los, como eu disse. Isso é um passo da verdade, tá? Junto com isso, sem tirar o estudo, temos que experienciar, porque a minha experiência torna aquilo uma verdade para mim. E aí eu vou buscando testemunhas que tiveram a mesma experiência que eu e vou vendo que aquilo ali é uma verdade maior. Né? Outra coisa, a ciência e seus experimentos comprovarem. Tudo isso tem que andar junto. A ciência, o experienciar próprio e o estudo. Aí sim, galgaremos uma verdade maior. Por quê? Eu posso acreditar, por exemplo,
né, nas obras de Kardec, mas não ter vivido experiência, então fica só no campo da crença, e a ciência não ter comprovado nada, então fica só no campo da crença. É uma crença, é uma fé, né? É crer sem provas. Posso ter experiência, mas a ciência não ter comprovado. Então é uma verdade para mim, não significa que é uma verdade geral, tá? Porque uma verdade geral, ela pode ser repetida por todo mundo e vai chegar na mesma conclusão. Ou a ciência pode comprovar. E aí, como eu falei, todos vão poder experienciar e tal. Então existem coisas dentro das religiões que são chamadas de dogmas, de crenças somente. Por exemplo, como eu disse, posso acreditar que existe um umbral, como Kardec, como o Chico chama, né? Uma área, entre aspas, tá? Do lado de lá, uma área onde vão as consciências que estão caindo, em desalinho, desequilibradas. Tá? Tô resumindo, tá, gente? Pode existir um inferno citado e mal interpretado da Bíblia, porém, eu posso não ter experienciado visões nem sentimentos referentes a essas coisas. Eu não posso, na minha arrogância, apontar e dizer assim, você vai para o umbral, você vai para o inferno. Por quê? Porque você não acredita da forma que eu acredito. Você é um burro porque não acredita como eu acredito. Eu não posso criar guerra por causa disso. Assim como eu não posso me apegar a gurus, né? Pastores, médiuns, padres. Eu não posso me apegar a esses seres como iluminados, como mais salvos. Não posso me apegar. Primeiro, porque me apegar significa um complexo de inferioridade meu. Segundo, porque eles estão falando, mas não tem provas. Fica também só no campo da fé, da crença. Isso não é motivo de eu apontar para o outro e dizer que vai para um inferno, que vai sofrer isso ou aquilo, só porque não acredita em mim. Porque está no campo da fé, sem provas. É questão de humildade. Entende? Então eu não posso me apegar a gurus, ter idolatria a gurus. Eu tenho que ser uma mente livre, aberta a pesquisar, estudar e comprovar. E o que não der para comprovar, com o tempo se comprovará se é do jeito que eu estou pensando ou se não é do jeito que eu estou pensando. Por exemplo, histórias de EQM, tá? Que vemos por aí. As histórias dessas pessoas que passam para um lado de lá e voltam, muitas delas parecem como é que eu vou dizer? Parece com os contos e com os estudos que Kardec e Chico traz. Parece. Outros não. Parece mais com coisas evangélicas, católicas e tal. Então uma coisa que temos
razão que temos como chegar num ponto é o seguinte: a mente do ser humano e a crença do ser humano influencia no campo daquilo que eu vou ver do lado de lá. Entende? Outra coisa. Reencarnação. Ah, mas não existe porque está escrito. Ah, mas não existe. Existe porque está escrito. Bom, vemos hoje em dia, quem quiser pode estudar, crianças que estão tendo lembranças de suas vidas passadas. Tá? Essas crianças voltam contando quem elas foram na vida passada. Então, antigamente tinha-se a reencarnação como um mito, porque não tinha essas comprovações. Hoje em dia já começa-se a se comprovar. Ah, mas funciona assim, funciona assim. Não sabemos como funciona. Sabemos que o fundo existe. O processo reencarnatório existe. Não sabemos como funciona. O como funciona fica no campo da fé, da crença. Então, o budista vai falar que é de um jeito, o espírita vai falar que é de outro, o evangélico vai falar que, não é, que é mentira, que é enganação do diabo. Mas, se você raciocinar, se o diabo tem uma força tão grande assim, por que Deus não pode ter uma força maior de criar uma coisa que é verdade? Qual o problema de existir a reencarnação? Só porque vocês, evangélicos, não conseguiram, ou não conseguem, ou não querem interpretar, como eu disse, a Bíblia foi compilada e dedo a dedo ali apontando pelos homens quais livros entrariam, como seria a tradução pelos homens, cheios de defeito, cheios de pecado. Então, onde eu quero chegar, gente? Não podemos guerrear, não podemos brigar por causa de opiniões. A única coisa certa que tanto ateu quanto religiosos podem entender como certo é que devemos ser pessoas melhores. O que significa isso? Devemos nos modificar internamente e praticar o amor incondicional. O que é se modificar internamente? Fazer a reforma íntima. Chame como quiser. O que é isso? É eu olhar para dentro de mim mesmo, identificar as minhas negatividades. Opa, sou orgulhoso 80%. Tem que diminuir isso pelo menos para 50%. Ser mais humilde. Então, identificar as negatividades, transformando elas em virtudes. Opa, estou me viciando. Então, tem que lutar contra esse vício. Primeiro, tem que me enxergar, olhar para dentro de mim. Tem que lutar contra esse vício, lutar contra esse apego. E ser uma pessoa livre, porque o vício está me dominando. Opa, estou sendo egoísta. Opa, estou sendo rancoroso. Opa, estou sendo idólatra. Estou adorando fulano de tal que está falando que é iluminado. Estou adorando o pastor tal que está falando que é ungido. O padre é ungido. O monge está iluminado. É idolatria, complexo de inferioridade. Tá? Causa diversos problemas
na psique e com certeza no corpo físico. Então, se modificar internamente é isso. Praticar o amor incondicional significa fazer o bem mesmo para aquela pessoa que pensa contrário a mim, que seja a minha inimiga. Me esforçar, priorizar conscientemente, priorizar o bem. Mesmo que eu não tenha vontade de fazer o bem, mesmo que eu não goste daquela pessoa, eu vou lá e vou fazer. Eu vou priorizar o bem. Eu não estou priorizando ele. Estou priorizando o bem que existe dentro de mim. Então, isso é praticar o amor incondicional. Então, e se transformar numa pessoa melhor com isso, tá? Então, o ateu e os religiosos vão entender que a única verdade que nos faz pessoas melhores é isso que eu falei, de se modificar interiormente e praticar o amor incondicional. Claro que várias pessoas vão inventar justificativas para dizer assim, não, porque se eu amar o inimigo vai fazer algo contra mim. Isso são barreiras que o próprio ego cria para a pessoa não levantar do sofá e fazer o bem. É a própria mente que cria isso para que você não faça o bem. A sua própria mente está criando isso. Não, pensa diferente de mim, não vou fazer não porque ela vai ser ingrata. A pessoa vai ser ingrata comigo. Tudo armadilha da própria mente. Né? O nosso próprio corpo, nossa própria mente, nossa própria carne, luta contra as nossas vontades. Quem corre, quem faz Cooper, corrida, pode ver que quando está chegando, você marcar assim, 8 horas eu vou correr. Quando chega essa hora, começa a te dar dor, te dar cansaço, te dar desânimo, para você não fazer aquilo que você programou. Porém, você deve ser mais forte que essas coisas da carne. Superar-se. Entende? Então, gente, essa foi a nossa conversa. Espero que todos tenham gostado, né? Deixem seus comentários, deixem seus likes e, principalmente, compartilhem isso com todas as pessoas de diversas religiões. Vamos fazer a humanidade raciocinar, seja aqui no Brasil ou seja fora do Brasil. Vamos raciocinar. Vamos ser livres. Deus quer. Você que é ateu, que está me escutando, né? Entenda que existe essa consciência. Eu acredito. Se você não acredita, pelo menos respeite o meu ponto de vista. Entenda o que eu falo. Né? Deus ou o universo, ou chamem como quiser, quer que você, que eu, sejamos livres, responsáveis pelos nossos atos e que possamos crescer com isso, tá? Então, espero que todos tenham gostado. Compartilhem esse vídeo. Muita paz a todos.